Olá, amados, a paz de Jesus e o amor de Maria. Neste vídeo de hoje eu vou falar sobre dois santos que são considerados pilares da nossa igreja. Sim, São Pedro e São Paulo. A comemoração foi no dia 29 de junho, o dia, especificamente, que a gente faz a memória ao martírio de São Pedro e São Paulo, foi no dia 29 de junho. Contudo, como caiu em dia de semana, essa festa é tão importante para nós que ela é transportada para o domingo, para que todos os cristãos possam bem celebrar. Então hoje a igreja vai se revestir de vermelho, lembrando o martírio destes dois santos, que são considerados apóstolos, pilares da nossa igreja. Vou falar colunas da nossa igreja, porque eles contribuíram com a formação da igreja primitiva, e aí eu vou falar então um pouquinho sobre eles, Vou começar por São Pedro, porque São Pedro foi um apóstolo escolhido por Jesus, estava ali convivendo com Jesus, na sua passagem aqui durante a terra. E a gente vê, a Bíblia vai nos falar nos evangelhos que São Pedro era um pescador, Ele foi um dos primeiros a ser chamados por Jesus. De início ele já conheceu também Jesus por intermédio do seu irmão André, porque, como eu falei no último vídeo, quando eu falo de São João Batista, da festa de São João Batista, André foi um dos discípulos de João. E então, quando João está para morrer, ele fala, vocês devem seguir o Cordeiro de Deus. Então, a partir daí, André, também Filipe, passam a seguir Jesus. E aí André vai levar Pedro até Jesus, para que ele possa conhecer. E Jesus vai então depois, chamar os discípulos. Ali André e Pedro estavam no seu ofício, de pescadores. Jesus os chama e eles largam as redes e seguem imediatamente Jesus, assim como também o faz com João e Tiago, filhos de Zebedeu. Então nós temos também que, além de pescador, São Pedro era casado. Por quê? Nós vamos ver na passagem de Mateus, no Evangelho segundo São Mateus 14, 15, que Jesus vai até a casa de Pedro em Cafarnaum, porque Pedro morava em Cafarnaum, e vê que a sogra dele está doente. E então Jesus a cura. Então a gente vê então que São Pedro era casado. Ele era um dos apóstolos mais próximos de Jesus, ele tinha mais intimidade, ele era como se um líder mesmo dos apóstolos. Quando havia algo para ser falado, ele é que falava, muitas vezes de forma sem pensar, era repreendido por Jesus, mas Jesus tinha muito carinho e confiança por ele. Ele era um daqueles que mais estava com Jesus. Tanto que quando Jesus vai para o Getsemane, ali depois da ceia, da quinta-feira santa, da Santa Ceia, da instituição da Eucaristia, ele leva quem? Pedro, João e Tiago. Também na transfiguração, ele leva Pedro, João e Tiago. E assim, outras passagens que a gente vai ver que Pedro estava bem próximo de Jesus. E os maiores diálogos que Jesus tinha com os discípulos, geralmente quem respondia era Pedro. Que inicialmente, a gente vai ver que o nome dele era Simão, Então, tem também um momento uma passagem muito bonita que eu acho das Escrituras, quando Jesus, lá em João 6, a partir do versículo ali, a partir do capítulo 6, Jesus vai falar, ele está falando que ele é o pão da vida, Quem come do meu corpo e do meu sangue vive eternamente. Ele vai falar assim que a gente tem que comer o corpo, beber o sangue dele. E aí muitas pessoas começam a falar, é muito duro isso que ele está falando, parece que está até uma loucura, Muito duro, quem que pode seguir isso aí? E aí muitos começam a se afastar de Jesus. E aí Jesus vai virar para os discípulos e vai falar, e vós também queres ir embora? E aí Pedro vai falar assim, a que iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Hoje sabemos que és o Santo de Deus. Então ele vai fazer essa profissão de fé maravilhosa, para quem nós iremos, Senhor? É o Senhor que é o nosso Deus, é o Senhor que é o nosso Salvador. Então ele faz essa profissão de fé ali naquele momento. Aí a gente tem também, também na missa ontem à noite, na véspera da celebração de hoje, do domingo de São Pedro e São Paulo, a gente vai ter a passagem também
aí logo depois da ressurreição de Jesus, porque a gente sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Por medo, em que ele falado, né? Senhor, eu irei onde fores, né? Estarei contigo. Mas ele, por medo ali também de ser preso, né? Pedro era humano, então ele negou Jesus 3 vezes, né? Uma passagem muito conhecida. Então, por isso, ali depois da ressurreição de Jesus, a gente chama, né, fala que é o momento do primado de Pedro, é como quando Jesus vai chamar realmente Pedro para tomar a frente da sua igreja. A gente vai ver na passagem, ali em João 21, de 15 a 19, ele vai falar, né, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Isso se repete por mais 2 vezes, então por 3 vezes, Jesus pergunta a Pedro se ele o ama, né? Então a partir daí ele fala, apacenta as minhas ovelhas, vem tomar conta do meu rebanho, você estará à frente da minha igreja, né? E a gente vê também no evangelho de hoje, né, que eu vou ler aqui agora com vocês, Mateus 16, de 13 a 19, também uma passagem que Jesus vai firmar Pedro como a pedra da igreja, né, como aquele que vai estar à frente da sua igreja. Então aqui no evangelho segundo São Mateus, capítulo 13 a 19, vai falar assim: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens que ser o filho de Deus? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus disse-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui a gente tem esse momento em que Jesus chama Simão, né, de Pedro. É a mudança de nome. Ele vai vai ter a partir daí uma nova vida, uma nova missão que ele recebe. Então tem aí essa mudança de nome, né? Então Simão se torna Pedro a partir desse momento. E aí nós vamos ver que Pedro, ele tem, aqui na Bíblia a gente vai ter 2 cartas, né, escritas por São Pedro. A partir dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Pedro lidera os apóstolos, né, e vai construir, vai ajudar, né, a formar a igreja primitiva, né? As primeiras comunidades São Pedro ajudou a formar, então por isso ele é considerado um dos pilares da igreja, porque foi conferida a ele, né, por Jesus essa missão, e ele foi aquele que conduziu a igreja com muito amor, né, com um coração de amor, com um coração receptivo, conforme Jesus pediu que o fosse, né? Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica, por isso hoje nós também, né, no dia 29, nós também celebramos o dia do Papa, né? E a gente pede, né, a igreja pede que nós rezemos por esse nosso grande pastor, que é o Papa, né? No caso, agora atualmente o Papa Francisco, e também por toda a igreja, para que se fortaleça na caminhada, na condução, né, do seu povo, com sabedoria, né? Para que nenhum daqueles que Jesus os conferiu se perca. Pedro, então, vai ter ali nos Atos dos Apóstolos, né, muitas passagens sobre Pedro. Ele teve, como foi um dos seus discípulos, os Marcos, né, que escreveu o Evangelho segundo São Marcos. Então, nós vamos ver ali indícios, né, o que Marcos escreveu foi provavelmente ditado, falado, narrado por São Pedro, né, e, por fim, depois de toda a sua caminhada, né, dessa pregação, da evangelização, de tudo, prisões que sofreu, né, foram muitas chicotadas, né, foi muito torturado. Por fim, Pedro é morto, né? E como é que ele morreu? Crucificado. Contudo, ele não aceitou ser crucificado, não se julgou digno de ser crucificado como Jesus. Então ele pediu para ser de cabeça para baixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Lá na colina Vaticana é onde está, né, hoje construído o Vaticano,
ele está enterrado ali, São Pedro está lá, né, naquele lugar, que é então foi o nosso primeiro Papa, São Pedro. E hoje o Vaticano é a sede da nossa igreja, onde fica também o Papa, certo? A imagem de São Pedro, nós vamos ver, ela retrata muito a vida de São Pedro. Olhos para cima, sempre olhando para o céu, né? É a meta, levar a igreja para o céu. A gente vê que ele veste uma túnica vermelha, que significa o seu martírio. Pela fé, ele foi morto, né? Por pregar a palavra. Mas tem também um manto azul, que significa a glória de Deus, e o céu, para onde ele foi, depois de ter cumprido sua missão. São Pedro segura na mão esquerda uma Bíblia, que é um livro, que é a palavra de Deus que ele pregou. E as duas chaves, né, que são uma de bronze, que significa a igreja, que significa, né, a nossa vida terrena, que é aquela, ela está mais à frente, a gente consegue ver melhor a chave marrom, né, a chave de bronze, porque é o que a gente vive hoje, é a nossa realidade. E essa outra chave, a chave cristal, a chave prata, significa o céu, que está um pouco mais oculta, mas é a realidade que nós vamos viver quando nós formos para o céu, né? Então aqui é um pouquinho sobre São Pedro. Sobre São Paulo, nós vamos ver que também São Paulo não se chamava Paulo, né? Ele se chamava Saulo. E ele era um soldado romano. Ele conhecia, ele tinha uma fé também, os pais dele eram judeus, né? Ele se tornou um fariseu, mas ele perseguia os cristãos, né? Ele era um soldado romano perseguidor da igreja. A primeira menção que a gente vai ter aí sobre São Paulo é nos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, né? Ali no versículo 58, depois da morte de Estevão, porque fala que as pessoas que mataram Estevão lançaram as roupas dele aos pés de um jovem chamado Saulo, né? Saulo tinha ódio dos cristãos, ele perseguia os cristãos. Mas aí nós vamos ver que ele pede cartas de recomendação, e ali nos Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9, é que a gente vai ver a conversão de São Paulo. Ele está a caminho de Damasco para perseguir cristãos, né? Ele prendia homens, mulheres, crianças, então ele está firmemente ali na missão para perseguir os cristãos em Damasco. E aí nesse caminho ele está a cavalo, né, com os soldados, e ele escuta uma voz, né? Saul, Saul, por que me persegues? E ele cai do cavalo, uma luz muito forte, né, toma ali o lugar, e ele cai do cavalo, e ele pergunta, quem és tu? E ele fala, eu sou Jesus, o Cristo, a quem você persegue, né? Aí a partir desse momento Jesus fala, vai, né, se encaminha aí para Damasco, vai, e você vai se tornar aquilo que eu quero que você seja, você vai ser um seguidor, você vai ser um pregador. Então aí, nesse momento, a conversão. Ele fica cego por 3 dias, que vai aí lembrar esse tempo em que Jesus, né, os 3 dias da morte de Jesus ressuscitou no 3º dia, então Paulo também fica ali cego por 3 dias, depois reza, as pessoas fazem oração sobre ele, né, Ananias ali, a quem Jesus também apareceu em voz, né, para que se revelasse, para que ele acolhesse Saulo. E aí eles vão rezar e cai as escamas dos olhos de Saulo e ele volta a enxergar, vai ser batizado e a partir daí ele começa a missão. Também considerado um apóstolo, ele fala, né, que eu também sou um apóstolo. Não estava com Jesus, né, não fui um daqueles 12 escolhidos, mas Jesus me escolheu a mim como se fosse um abortivo, ele apareceu a mim, né? No meu momento de miséria ele apareceu a mim, ele falou diretamente a mim. Então, Paulo foi escolhido por Jesus de uma forma muito especial. Não há um motivo, uma explicação ali de quando foi a conversão do nome de Saulo para Paulo. O primeiro momento em que nós vamos ouvir o nome Paulo está também em Atos dos Apóstolos, a partir ali do capítulo 13, versículo 9, que vai falar, né, assim, Saulo, também chamado Paulo, né? E aí não se sabe se quando é que ele mudou, como é que foi nessa mudança, mas também essa conversão, essa mudança de nome, essa nova vida, né? Nós vamos ver uma coisa interessante, que os papas, quando eles são, né, instituídos ali nessa missão de ser papa, ele também escolhe um nome,
né? A troca de nome. É uma nova vida, é uma missão que você recebe. Então, por isso essa troca. E muitos santos também têm esse nome alterado, né? Eu mencionei sobre, também nos meus vídeos sobre Santo Antônio. O nome dele era Fernando e ele passou a chamar Antônio, né? Então, há essa mudança de nome, certo? Foi também como aconteceu com Paulo. Foi um grande pregador, mas contudo ele pregou mais aos pagãos, porque ele ia até os judeus, mas muitos judeus tinham medo dele por causa da sua fama, não acreditavam na conversão dele, e muitos não recebiam também. Então ele começou a pregar para os pagãos, né? Então ele foi o apóstolo dos pagãos. Ele escreveu 13, são atribuídos a ele, né? 13 das cartas escritas aqui que tem no Novo Testamento são atribuídas a ele, né, a São Paulo, e ele foi formando também comunidades por onde ele foi. Ele teve como um dos... Marcos também foi inicialmente seu discípulo, mas depois Marcos se dispersou, e aí ele não quis mais receber Marcos. Marcos passou então a ser discípulo de Pedro, e Lucas foi um dos seus discípulos, né? O Lucas também, que foi um dos evangelistas, foi São Lucas, foi discípulo de São Paulo. Dentre outros, ele tinha muito amor por Timóteo, né? Ele escreve 2 cartas a Timóteo. Eu vou ler aqui a última carta a Timóteo. Eu vou ler um trechozinho que já é Paulo já se despedindo, né? Já anunciando que irá morrer. Então, foram muitas coisas pelas quais Paulo passou nessa vida dele de conversão. Com muita retidão, ele foi muito, né? Ele tinha o dom da palavra. Ele falava muito bem para conseguir prender a atenção das pessoas, né, e converter as pessoas. Ele sofreu naufrágios, ele vai falar em uma das suas cartas, né? Sofri naufrágios, açoites, fui preso não sei quantas vezes, mas tudo isso pela palavra, né? Eu sou um soldado, eu sou um apóstolo, né? Então ele vai falar isso tudo para nós, tudo que ele sofreu por conta do evangelho, para pregar o evangelho. E então aqui eu vou ler na segunda carta a São Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 6, ele já se despedindo, né, anunciando a sua morte. Também em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que vai ter um momento em que ele está com algumas pessoas, né, algumas comunidades que ele formou, e ele vai anunciar, falar: olha, vocês não vão me ver novamente, né? Essa é a última vez que vocês estão me vendo. E aí eles vão ficar tristes, vão abraçá-lo, né? E sabendo que ele já não... Isso foi antes dele ir para Roma, né? Eles ficam sabendo então que eles já não vão ver mais. Então lá, na segunda carta de São Timóteo, vai falar a Timóteo, né? Vai falar o seguinte, capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido em libação, pois chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora está reservado para mim o prêmio da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos os que tiveram esperado com amor a sua manifestação. Palavra do Senhor, graças a Deus, né? A gente vê que São Paulo, ele teve também, nos Atos dos Apóstolos vai falar, né, ele teve contato com São Pedro e com os outros apóstolos, eles tinham, né, conversa entre eles, harmonia, e eles, né, então já falavam, né, como que seria a missão, quem vai para qual lugar pregar, né, então eles assim caminhavam, né, e a morte de São Paulo, como ele era um cidadão romano, ele não poderia ser crucificado, porque a crucificação era a morte mais humilhante, mas isso não acontecia com os romanos. Então ele teve uma morte de honra, né, honrosa, que foi a decapitação. Ele foi decapitado, certo? E nós vamos ver então, na imagem de São Paulo, ele também retrata, né, a sua santidade. Ali nós vamos ver tanto na imagem de São Pedro quanto de São Paulo, que eles têm uma auréola, né, que significa a santidade. São Paulo já veste ali a sua túnica branca, né, que vai dizer, mostrar o coração dele, a pureza, porque mesmo quando ele ainda era perseguidor, ele era muito reto, ele obedecia às ordens, ele seguia aquela fé que ele entendia ser a certa.
mas depois da sua conversão é que ele foi ver a verdadeira fé e aí sim viveu com mais retidão, pureza de coração, né? Não teve medo, foi em frente como Jesus pediu. E o manto vermelho e a capa, né, a túnica vermelha, que vai significar o seu martírio. Nós vamos ver que São Paulo segura também uma Bíblia, né, um livro que é a pregação, significa a palavra, né, a evangelização. Assim como São Pedro também segura um livro nesse sentido. Foram pessoas que pregaram, que evangelizaram, que formaram comunidades, formaram a igreja primitiva, a igreja católica, a igreja universal. E vamos ver também que em sua mão ele segura uma espada, que vai significar ali, né, a sua morte, né, de que forma que ele morreu, mas também que ele era um soldado, né, tanto um soldado, inicialmente soldado romano, mas um soldado de Cristo, né, da palavra de Cristo, um soldado de Cristo que pregava as pessoas pela conversão. E é isso que eu tinha para falar sobre São Pedro e São Paulo. Nós pedimos muito a Deus, temos que pedir a Deus que nós tenhamos um coração tão bom como o de São Pedro. E uma palavra tão forte, né? Uma boca tão forte para poder proclamar como São Paulo falava, né? Com exatidão, com firmeza, com sabedoria. E pedir que esses santos, né, esses pilares da igreja, sejam intercessores junto a Jesus, né? Intercedam por nós junto a Jesus, intercedam pela nossa igreja, para que se fortaleça cada vez mais a fé em Cristo Jesus, né, o nosso único Salvador, né? Então, que São Pedro e São Paulo intercedam por nós, abençoe nossa vida espiritual, nossa caminhada, nosso dia a dia, nossa missão, e nos dê mesmo esse ânimo, mesmo caindo muitas vezes como São Pedro fez, né? Dentro dos nossos pecados, tendo os nossos problemas, mas que a gente não desanime, a gente siga em frente com a cabeça olhando para o alto, né? Seguindo e buscando pregar o Evangelho a toda criatura. Um grande abraço a todos, então. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.